Bom dia, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor estejam em vossos corações. Quero agradecer muito ao convite do Lude, do Maurício, em poder colaborar com esse material, né, para o Instituto que eles estão trabalhando aí, que é uma bênção do Senhor. E eu quero um pouquinho compartilhar com vocês uma palavra sobre a criação. Deus formou o homem, Deus formou a terra, Deus formou os mares, Deus trouxe a luz, a terra era sem forma e vazia, e Deus foi formando tudo. Eu vejo que os elementos dessa formação, dessa criação, de tudo que ele formou, a cereja do bolo foi o homem, foi o ser humano. Então por isso que eu quero nessa manhã compartilhar com você sobre a criação. Nós podemos observar em Gênesis 1, 11 e 12 que Deus não criou diretamente as plantas. Muitas vezes a gente diz, não, foi Deus que criou as plantas. Mas segundo Gênesis 1, se você ler o 11 e o 12, você vai observar que Deus mandou que a terra produzisse as plantas. Então a terra produziu as plantas, porque Deus não vai fazer aquilo que a terra pode fazer. Bate contigo, Deus não vai fazer aquilo que a terra pode fazer. A origem da planta é a terra, porque foi a terra que produziu, ok? Por isso que uma planta fora da terra, ela morre. Eu vou estar aqui lendo com vocês rapidamente, queridos, esse devocional, porque o vídeo tem que ser curto. É uma palavra que eu tenho, que eu levei, e ela é longa, mas eu quero em poucas palavras falar para vocês sobre isso. Então por isso que uma planta fora da terra, ela morre, porque a origem da planta é a terra. Gênesis 1, 20 e 21 vai falar outra verdade. Deus não criou os peixes. Deus ordenou os mares. Deus falou para os mares. Mares produzam segundo as suas espécies. Aí os mares produziram os peixes. A origem do peixe são os mares. É a água. Você já viu um peixe ficar vivo fora da água? Porque a origem do peixe é as águas. Então nada subsiste fora da sua origem. Nada subsiste fora da sua origem. Aleluia. Em Gênesis 2:7 também vai falar sobre a formação do homem. Gênesis 2 vai dizer que Deus formou o homem. Nesse momento Deus pega o barro, pega o pó e forma o homem. Só que Gênesis 1, 21 vai dizer que antes de Deus formar, Deus criou. Então quer dizer que Deus já tinha criado antes de formar. Lá no versículo de Gênesis, versículo 1 e 27 vai dizer, e criou Deus, e Deus o criou o homem. A pergunta é, onde que Deus formou o homem? No pó. Deus formou o homem no pó da terra. Só que a Bíblia diz que Deus já tinha criado o homem antes de ter formado. A pergunta é essa. Deus tinha criado o homem. Você sabe aonde que Deus criou o homem? No versículo 2 e 7 de Gênesis vai dizer que Deus formou dentro dele. Deus criou o homem dentro dele antes de formar do pó da terra. Porque Deus tem que colocar para fora aquilo que já está dentro. Quando Deus pegou o barro para fazer o bonequinho, Deus está formando. Só que antes de Deus formar, Deus já havia criado. E aonde Deus tinha criado o homem? Dentro dele. Olha que privilégio, meu irmão, minha irmã, Deus ter criado o homem dentro dele. Por isso que Deus, quando pega o barro para formar o homem, Deus faz o sopro. Porque havia o bonequinho pronto, o barro estava pronto. Deus pega e sopra dentro das suas narinas. Isso eu entendo que Deus está colocando a vida dele dentro do homem. O que Deus está falando é que ele vai dar para você e para mim a vida dele. Porque ele precisa colocar para fora aquilo que já foi formado, que foi criado dentro dele. Em Atos diz, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Na criação Deus está mostrando o potencial de cada elemento. Por isso nós podemos observar que o homem
ele não subsiste longe de Deus. Como a planta não consegue viver longe da terra, fora da terra, como o peixe, ele não consegue viver longe do seu habitat natural, que são as águas, os mares, o homem não consegue existir, não consegue viver longe da criação. O homem não consegue viver longe do seu habitat natural, que é em Deus. Então todas as vezes que nós estamos fora, todas as vezes que nós saímos da presença de Deus, todas as vezes que nós saímos da vontade e daquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós nos tornamos mortos espiritualmente. Por isso que a vida está em Deus. Quando Cristo foi crucificado, quando Cristo foi morto na cruz do Calvário, ele foi lá e tirou a chave da mão do diabo e disse: agora os meus filhos podem viver a vida que eu tenho no meu Pai. Por isso os filhos terão uma vida eterna. Então todas as vezes que nós saímos de Deus, nós vamos ter uma morte física, espiritual, e não conseguiremos viver uma eternidade com Deus. Por isso, meu querido, minha querida, não saia da vontade de Deus, porque nós fomos gerados nele, e para ele nós nos movemos, nós existimos, nós vivemos, porque temos a vida de Deus em nós. O sopro de Deus está dentro de você. A vida de Deus está dentro de você. Então não saia nunca dessa criação, dessa formação. Querido, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, que você possa ser grandemente abençoado pelo Deus Pai. Um abraço, fique na graça.